Olá, boa tarde a todos. Cá estamos novamente para um direto da Associação de Cultura Espírita de Alcobaça. Hoje vamos ter Espiritismo em Análise, digamos que é uma tertúlia espírita, em que vamos tentar dar resposta a algumas das questões que nos vão chegando através das redes sociais e por isso vamos tentar aqui termos um debate saudável de aprendizagem em conjunto. Temos connosco 4 elementos da Associação de Cultura Espírita de Alcobaça, sejam todos muito bem-vindos. O João Paulo Gomes. Olá, João Paulo. Olá, boa tarde, um abraço a todos, sejam bem-vindos. O Adriano Mendes, tem que ligar o microfone, se faz favor. Olá, Adriano. Estava ainda do outro lado. Boa tarde a todos, meus queridos amigos. E da mesma forma que o João cumprimentou todos aqueles que se aproximarem de nós e que seguirem a emissão da ACEA, a todos cumprimento com muito carinho, muita amizade e com muita saudade. É verdade. E temos connosco a Ana Mendes também. Bem-vinda, amiga. Olá, então boa tarde a todos também, sejam todos bem-vindos e que possamos partilhar aqui com todos aqueles que nos veem e ouvem uma aprendizagem e responder às perguntas que realmente nos forem solicitadas. E então, para começarmos, e porque o tempo urge, vamos apenas fazer apenas uma harmonização do ambiente, harmonizar o ambiente, pedir a colaboração dos nossos guias e de todos aqueles que nos veem do mundo espiritual e que nos acompanham dos dois lados do mundo, que no mínimo nos intuam e que ao mesmo tempo nos possam serenar e dar-nos o ânimo que necessitamos para que possamos continuar estas emissões que tanto bem nos fazem a todos que estamos ainda em casa. Então, Leonor, a palavra agora é tua, se faz favor. Ok, vamos então dar início. E o que nós fizemos foi, fomos registando ao longo do tempo algumas questões que nos vão chegando em mensagem privada, através do nosso e-mail, através da nossa página do Facebook, enfim. E interessante porque existem imensas variedades de perguntas. Eu iria começar por lançar uma ao João. E é uma pergunta de uma jovem que diz assim: os espíritos interagem connosco à semelhança do que se vê nos filmes de terror? A realidade da pergunta até eram os fantasmas. Mas pronto, os fantasmas, os espíritos interagem connosco à semelhança do que se vê nos filmes de terror. João, quer tentar responder? Bem, vou tentar então. Ora, quando nós falamos de espíritos, para já temos que ter em mente que espíritos somos todos. Portanto, quer estejamos no mundo físico, na experiência do corpo material, quer com a morte do corpo material regressemos à dimensão espiritual, quer numa situação, quer noutra, todos somos espíritos. Portanto, quando falamos de espíritos, é bom ter em mente esta realidade. Por outro lado, também todos sabemos que no que toca à índole e ao caráter de cada um destes espíritos, esteja no mundo físico, esteja na dimensão espiritual, quanto ao seu índole e ao seu caráter, existe uma variação muito grande, que vai, uma variação de matizes que vai do bom, cuja evolução já começa a revelar as suas características, portanto, tornando as pessoas boas, através dessa evolução espiritual, mas vai daí até espíritos ainda muito imperfeitos, desarmonizados, desequilibrados, portanto, fruto dessa imperfeição que ainda lhes é patente. E, portanto, dentro desta enorme variedade de caráteres e de índolos, portanto, que fazem toda esta variação de matizes, de maneiras de ser e de características evolutivas de cada um, vai, portanto, condicionar as relações que existem. E, portanto, os relacionamentos que existem, tanto ao nível do mundo físico, entre aqueles de nós que estamos encarnados no mundo físico,
como aqueles que estão na dimensão espiritual, como entre estes dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Portanto, todas estas relações são marcadas por esta grande variedade de características de cada um. E que essas relações, portanto, refletindo a índole de cada um, podem também elas refletir equilíbrio, serem relações equilibradas, mas também podem ser relações desarmonizadas. Portanto, quando falamos de filmes de terror, como o próprio nome indica, os filmes de terror servem para meter medo. Portanto, servem para criar, para desencadear a adrenalina do medo e do terror naqueles que os veem. Portanto, e para isso vão usar o imaginário popular daquilo que não se conhece, do desencadear do medo daquilo que não se conhece e daquilo que não se controla, portanto, dentro daquilo que no fundo é algo que, sendo desconhecido de alguma maneira, se for apresentado de uma forma assustadora, vai causar exatamente esse medo. E então aqui, à partida, uma questão podemos retirar, é que os filmes de terror representam apenas situações de medo. Portanto, se as interações entre o mundo físico e o mundo espiritual são marcadas por uma grande variedade de formas de interação, que vão desde as formas equilibradas, aquela forma de interação que nos ajuda, que nos acolhe, que nos protege, até aquelas formas de interação desequilibradas. E, no fundo, então, nesse caso, os filmes de terror seriam apenas poderiam refletir as formas mais desequilibradas, quando muito, de interação entre o mundo físico e o espiritual. Mas aqui também uma questão se coloca. É que, ao fim e ao cabo, de que forma é possível os espíritos que estão na dimensão espiritual poderem interagir connosco que estamos no mundo físico? E aqui há essencialmente duas formas. A forma mais comum, em que esta interação é feita a partir de processos mentais, ou seja, através do pensamento, essa influência processa-se essencialmente através do pensamento. É assim que os nossos guias nos chegam através do seu aconselhamento e, pelo outro lado, em situações de desequilíbrio, também é assim que más influências podem tentar influenciar-nos. E a outra forma de interação é quando as pessoas têm uma mediunidade mais ostensiva. Essa mediunidade que se caracteriza por uma capacidade anímica extrasensorial que está para além dos sentidos, portanto, constitui-se como um sexto sentido que vai permitir a quem tem essa mediunidade ostensiva, vai-lhes permitir ver ou ouvir ou sentir de alguma forma um mundo espiritual. Portanto, tendo em conta que a forma mais comum pela qual podemos ser influenciados e interagir com o mundo espiritual é através do pensamento, Allan Kardec tem uma questão muito interessante que eu vou tentar colocar aqui. Não quero estar a demorar muito tempo, mas com certeza outras questões haverá. Mas já agora... Portanto, há aqui uma questão que eu penso que se estará a ver, exatamente, que estamos a ver. Esta questão, que é 459, pergunta: influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? E a resposta é bastante clara. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Bom, isto não tem nada de assustador, porque nós, da mesma maneira que vivemos mergulhados num conjunto, num universo em que estão todos reunidos, tanto os espíritos que vivem no plano físico, como os espíritos que vivem no plano espiritual, tudo isto está interligado. E essa interação dá-se na razão direta dos pensamentos e intenções que cada um de nós alimenta, que cada um de nós nutre.
num processo que, no fundo, reside numa afinidade energética. Portanto, nós quando pensamos, quando decidimos, quando temos uma determinada intenção, vamos criar essa afinidade fluídica e energética com espíritos que, estando ou no plano físico ou, neste caso, no plano dos desencarnados, portanto, no plano espiritual, vai criar essa afinidade e vai, portanto, como que estabelecer um contacto, estabelecer uma ligação. E é por isso que também, aproveitando aqui a questão 458 do Livro dos Espíritos, em Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? E os espíritos respondem: depende, os levianos riem das vossas partidas, que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Portanto, aqui fica bem claro o quanto as nossas intenções e os pensamentos que fomentamos e nutrimos vão estabelecer esse tipo de relação mental com o plano espiritual. Portanto, concluindo, as interações entre o mundo físico e a dimensão espiritual processam-se na razão direta da nossa própria conduta. Lá está. E caracterizam-se por formas muito diversas daquelas que são mostradas, ao fim e ao cabo, num filme de terror, que quando muito só representaria aquelas mais desequilibradas, aquelas mais desarmonizadas. Mas, felizmente, nós sabemos que, até pela nossa experiência de vivência na própria Terra, nós sabemos que, felizmente, a maior parte das relações e interações que os humanos fazem uns com os outros são, de alguma maneira, minimamente equilibradas. E, portanto, eu concluía com uma última questão aqui do Livro dos Espíritos, que eu penso que também nos elucida quando nos questionamos de que forma, ao fim e ao cabo, nos podemos proteger, ou seja, a questão 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta é bastante simples e clara também. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o domínio que desejem ter sobre vós. Portanto, penso que fica claro, espero eu, que os filmes de terror de alguma maneira representam aquilo que é, na sua complexidade e na sua totalidade, e até no seu consolo, e até naqueles aspectos familiares da amizade, do amor, dos que partem em relação aos que ficam e vice-versa. E, portanto, de alguma maneira, os filmes de terror representam a grandiosidade dessa forma de relacionamento que nos liga à espiritualidade. Representam, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Esta última frase, representam, nessa ótica, que na criatividade de um produtor quer criar um filme de terror. Mas que Exato. nada tem a ver... Sim, claro. O que quero dizer com isto é que também não podemos camutear de que existem, de facto, algumas relações mais conturbadas, fruto do desequilíbrio e da imperfeição dos seus intervenientes, portanto, entre pessoas do mundo espiritual e pessoas do mundo físico. Agora, que elas não têm, que não quer dizer que sejam como vêm nos filmes de terror, não vêm. Existe desequilíbrio, existe desarmonia, pode existir, que aliás, como as situações de obsessão, etc. Agora, isso tudo é levado ao extremo num filme de terror, e por isso eu dizia no início que isso derivava tudo do imaginário popular, daquilo que é o medo e o desconhecido, e das histórias que se pretende criar exatamente com o objetivo de criar aquela adrenalina daquele que vê o filme e do terror que aquilo por momentos ali vai gerar. Não quer dizer que aquelas histórias sejam verídicas, como é óbvio.
e obviamente pressupõe um aprofundamento desta doutrina, deste conhecimento, desta aprendizagem, que não é possível agora numa pergunta só. Claro. Então, passaríamos assim à próxima pergunta, também emitida assim por um jovem adolescente que nos colocou esta questão, e que eu vou passar à Ana, pode ser? E que diz, o espiritismo é paranormal? Ana, podes responder? É assim, para já é uma pergunta complexa e tem duas interpretações a meu ver. Se nós, vocês estão-me a ouvir, não estão? Sim, muito bem. Se nós considerarmos a palavra espiritismo uma doutrina filosófica e científica de consequências morais, a minha resposta é já, sendo a doutrina espírita uma doutrina espiritualista, digo já a partir daqui então, não. Mas se considerarmos, se considerarmos a palavra espiritismo e paranormal atendendo ao fenómeno, então elas têm isso em comum, o fenómeno. Mas primeiro temos que saber o que é paranormal. Então, a palavra paranormal, e de forma muito sucinta, não vamos entrar em grandes complexidades, a palavra paranormal significa, está implícito, que é algo paranormal, além do normal. Ora, sendo além do normal, não é cotidiano, não são fenómenos que aconteçam corriqueiramente, vamos falar assim. Jesus, vamos supor, e para um exemplo, para exemplificar aquilo que eu pretendo dizer, Jesus poderemos considerar que era paranormal. Porquê? Porque ele produzia fenómenos para além do normal. No entanto, porque e há muitas pessoas que lhe chamam até milagres. E o que são os milagres? São aqueles fenómenos que são únicos, porque, mais uma vez, se eles fossem cotidianos, não se tornariam milagres. No fundo, nós que estudamos também os milagres compreendemos porque é que existem esses fenómenos que para muitas pessoas são milagres. Ora bem, outro exemplo, no século XIX, o escocês Daniel Home, que era contemporâneo de Allan Kardec, também era um homem paranormal. Porquê? Ele só por si, sem necessidade de terceiros, ele levitava. Por isso, o que poderíamos considerar paranormal são fenómenos que passam para além do normal. Para o espiritismo, estes fenómenos podem se enquadrar nos fenómenos anímicos, fenómenos físicos anímicos, porque há os fenómenos mediúnicos que têm que ser através sempre da espiritualidade, uma vez que o médium é o intermediário, não provoca por si só os fenómenos espíritas, ou neste caso os fenómenos mediúnicos. No entanto, eu posso apresentar um outro exemplo. Vamos supor, o Adriano é um considerado paranormal, ou tem paranormalidade. E os fenómenos mais comuns que nós temos visto, na televisão inclusivamente, é o dobrar da colher. Vamos supor que agora o Adriano tem uma colher e pela sua vontade e pela sua capacidade da sua mente, pela sua vontade, ele consegue aqui, através de todos nós, começar a dobrar uma colher. Ele concentra-se e consegue dobrar uma colher. É um fenómeno paranormal. Agora eu, que não sou paranormal, tenho aqui esta esferográfica e, sem a minha vontade, e estou aqui a falar convosco com a esferográfica assim, ela começava-se a dobrar. Era um fenómeno paranormal. Mas tinha sido pela minha vontade, pela minha psique? Não. Então, este fenómeno que eu agora apresentei, simples, se agora começasse a dobrar, não sendo eu uma pessoa, entre aspas, paranormal, tinha que ter havido aqui uma força exterior. Seria um fenómeno espiritual, mediúnico. Porquê? Porque a espiritualidade se tinha aproveitado, tinha utilizado os meus fluidos para dobrar a esferográfica. Não sei se me estou a fazer compreender, se estou a ser um bocadinho confusa. Ora bem, para já eu tinha uma certeza que à partida eu seria médio de efeitos físicos. Todos nós, ao olharmos para o mesmo efeito, visualmente o fenómeno era igual, só que ele tinha sido produzido de forma diferente.
no entanto, eram fenómenos paranormais. Porquê? Porque não é normal nós vermos todos os dias uma esferográfica dobrar-se ou uma colher dobrar-se. Isto tudo para dizer que a paranormalidade, em termos gerais, e pela palavra, quer dizer fora do comum. Nós, enquanto doutrina espírita, sabemos que Allan Kardec qualificou os médios de efeitos físicos e os fenómenos anímicos que se produzem através das pessoas sem a intervenção dos espíritos, por isso são fenómenos paranormais. No meu entender, podemos dizer que se formos olhar à palavra espiritismo é paranormal, nós podemos dizer que sim. Quanto a mim. Por derivado que os fenómenos paranormais são aqueles que não são vistos todos os dias e comum. Embora nós saibamos que todos os dias existem fenómenos incomuns, mas em termos gerais. E tenho aqui um pequeno apontamento que vou ler. Diz-nos Clóvis Nunes, que já esteve na ACEIA, diz-nos assim: os fenómenos paranormais podem ser de natureza psíquica ou anímica, ou ainda podem ser de natureza mediúnica com a intervenção dos espíritos. Toda a mediunidade é paranormal, mas nem toda a paranormalidade é mediúnica. Não sei se me faço entender. E ele diz que a mediunidade é uma faculdade do espírito e pertence à comunicação. E o médium é sempre um intermediário, também já nós sabíamos disto. Por isso, atendendo à pergunta que me fizeram, e se quiserem uma resposta e aprofundar mais o tema, nós também podemos ver dois livros, e às vezes fico sem som, não sei se vocês me ouvem. Estamos a ouvir. Está tudo bem? Obrigada. Há dois livros que são muito esclarecedores, que é de Alexandre Askakov, que é russo, e de Ernesto Bozano, que é Animismo ou Espiritismo, que fala perfeitamente destes fenómenos. Um outro exemplo que nós podemos colocar, que também se pode enquadrar nos fenómenos paranormal e no espiritismo, é a telepatia ou a clarividência. São fenómenos que nós podemos enquadrar na paranormalidade. No entanto, para o espiritismo, são fenómenos anímicos, tal e qual como este que falei. Não sei se fui esclarecedora, se compliquei aqui alguma coisa ou não, mas atendendo às duas palavras e ao que nós conseguimos compreender pelo paranormal e pelo espiritismo, neste sentido, eu dizia que o espiritismo é paranormal pelo facto de podermos nós e os efeitos físicos serem efeitos que não são efeitos que se vejam a toda a hora e constantemente. É nesse sentido que eu consigo enquadrar aqui o espiritismo é paranormal pelo fenómeno em si e não mais por outras situações. Sim. Atendendo a que eu até conheço mais ou menos a origem desta pergunta, de quem a fez e que é um conhecimento, a explicação que tu deste é muito completa, mas é muito completa demais para o tipo de conhecimento que esta pessoa tem, porque desconhece em absoluto o espiritismo. Se eu pegar, por exemplo, na Wikipédia, e fui agora ver, paranormalidade é um termo que é emprego para descrever proposições de uma grande variedade de fenómenos cujas causas ou mecanismos não possam ser explicados pelo atual estágio do conhecimento científico. Tem que tirar o som, por favor. Portanto, não possam ser explicados pelo atual estágio do conhecimento científico e que são, por isso, atribuídos a forças desconhecidas, em especial a forças psíquicas. E aqui eu já separava espiritismo de paranormalidade. Ainda que, como tu dizes, atendendo à natureza dos seus fenómenos, que ainda não são universalmente aceitos pela dita ciência oficial ou ortodoxa, poderá levar a este tipo de interpretação. Mas, efetivamente, uma das grandes mais-valias, digamos assim, de estudar a doutrina espírita é, efetivamente, nós termos estas respostas, sairmos destas forças desconhecidas. O espiritismo vem-nos explicar, como eu costumo dar o exemplo, de que se eu ligar o interruptor, a luz acende-se ou apaga-se. E eu, que não percebo nada de eletricidade, só sei mesmo isso. Desligar ou ligar o interruptor, a luz acende ou apaga. O espiritismo vem-nos trazer isso, vem-nos explicar
que estas forças não são assim tão desconhecidas, fazem parte das leis naturais, nas quais todo o universo está imerso, todos nós estamos, e que vem explicar por isso os fenómenos. Então, nessa ótica, eu não considero o espiritismo paranormal. E isto é muito interessante porque dá para perceber que dentro da perspectiva em que cada um olha e com o conhecimento que olha, não é? Com o aprofundar do conhecimento, vai ter diferentes respostas. Mas pronto. Desculpa, por isso é que eu inicialmente estava a referir que era uma pergunta complexa, porque isto só já por si já dava para nós estarmos aqui a tarde toda. E se calhar era uma palestra, e se calhar não chegaríamos a grandes conclusões, porque tudo seria válido, porque dentro do conhecimento de cada um. Eu vou ter que pôr o meu computador a carregar, é só baixar-me. Mas, no entanto, lá está, dá para nós podermos até ampliar muito mais conhecimento, quem estiver muito interessado muito nesta questão, com licença. Então, eu agora passava ao Adriano. Tenho aqui uma questão que diz assim: a alma, quando deixa o corpo no plano físico, chegando ao plano espiritual, ela exerce as suas plenas faculdades? Ora bem, eu vou tentar não roubar muito tempo e vou tentar ser sucinto nesta resposta, porque parece-me que haverá possivelmente muitas pessoas a querer, com muitas perguntas que tenham sido feitas. Ora bem, o espírito, enquanto encarnado, goza de relativa liberdade. Podemos até comparar o espírito com um pássaro. O pássaro na gaiola tem uma vida limitada, está num espaço confinado. Se libertarmos o pássaro, ele acaba por ter uma visão maior, uma liberdade maior. Assim, o espírito também, ao libertar-se do corpo físico, tal como o pássaro, que quanto mais sobe, maior é a sua amplitude, a sua maior visão, o espírito também, quando se liberta do corpo físico, também acaba por ter as faculdades bastante aumentadas relativamente àquilo que estava no corpo físico, mas também temos que ter em conta que a evolução moral do espírito vai também dando-lhe novas faculdades, porque nós estamos numa escola de aprendizado constante. As reencarnações são precisamente escola. Nós, quando reencarnamos, vimos para a escola, é escola e hospital, a vida terrena. E nós vimos para esta escola precisamente para aprender, para construirmos uma vida melhor, ter uma ascensão mais condigna dentro da nossa vida espiritual e também intelectual. Por isso, os espíritos superiores acabam por, devido à sua natureza, ter uma visão superior à que nós temos enquanto espíritos quando nos libertamos do corpo de carne. Por isso, as faculdades dos espíritos superiores são superiores às nossas. Cada um tem os seus conhecimentos, as suas faculdades, em função com o grau de progresso já adquirido. Penso que terei respondido de forma bastante resumida, mas é aquilo que me apraz dizer. Sim, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, senão passaríamos à questão seguinte, que eu vou tentar responder, e que diz assim: após a morte do corpo físico, o espírito liberta-se. Pode outro espírito reciclar esse mesmo corpo, ou seja, reanimá-lo? São interessantes estas perguntas de quando nós percebemos que para nós quase não fariam sentido às vezes, não é? E efetivamente quem está fora não consegue às vezes entender.
Então eu começava por esclarecer que após a morte do corpo físico, a reciclagem desse corpo dá-se naturalmente, porque nada se perde, tudo se transforma e esse corpo vai ser aproveitado, como eu costumo dizer, na terra, não é? Como adubo, salvo a expressão. Então, a morte do corpo físico, efetivamente, ela só se dá porque o espírito se desprende. E é assim que se dá efetivamente o fenómeno da morte do corpo físico. Na doutrina espírita é somente o corpo físico que morre. O que nós aprendemos é que o espírito que nós temos é imortal. Ele, ao reencarnar, assume um determinado corpo, esse corpo faz parte desse espírito, é a vestimenta desse espírito durante o processo de existência carnal, de existência terrena, e quando o espírito se desprende, o corpo morre. É só o corpo que morre. Então, esta reciclagem, só na ótica desta pergunta, só pode ocorrer, em termos de reciclar o corpo físico, e falou-se isto na palestra da semana passada, interessante, do sábado passado, através da eventual doação de órgãos, não é? Porque a união de um espírito ao corpo, ela acontece ainda muito antes da fecundação ocorrer, mas lá está, era o que eu estava a dizer há pouco, isto daria uma só palestra, não é? E essa união do espírito ao corpo vai ocorrendo ao longo do tempo, ocorre célula a célula, molécula a molécula, é um processo moroso e muito, muito pormenorizado, moldando o perispírito, que é, digamos, um corpo espiritual, uma cópia do nosso corpo físico, perispírito também denominado como modelo organizador biológico, e que faz muito sentido, pois é efetivamente desta forma que a modelação deste novo corpo vai ocorrer. E é também carregada, digamos, quase como se falássemos em termos informáticos, não é? É carregada nele a informação que o espírito que o vai animar tem como orientação para esta reencarnação específica. E aqui eu remeteria para o livro dos espíritos, uma vez que são pessoas que começam a ter algum interesse e que poderão eventualmente querer estudar, e é só baixar o livro gratuitamente na internet, em que é colocada a pergunta se um espírito pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos diferentes, e é dito perentoriamente que não, não é? O espírito é indivisível e não pode, em simultâneo, animar dois seres distintos, não é? Pronto, isto é uma resposta leve, breve, sucinta, para alguém que está a iniciar. Não sei se alguém quer acrescentar algo mais. Senão eu passava à pergunta seguinte. É? Ninguém? Não estamos a ouvir, Ana? Diz. Todas estas perguntas dariam para grandes temas, de grandes palestras, porque realmente são mesmo assim fortes. Mas não. Mas não, acho que podes... Diz, desculpa. Eu ia dizer que sim, que podes continuar. Qual a evolução do espírito? A pergunta seguinte é complexa, é dividida em duas fases. Eu vou passá-la ao João. E vou começar até por fazer o enquadramento da pergunta, tal como me fizeram. Portanto, partindo do pressuposto, portanto, alguém que já ouviu alguma coisa de espiritismo, assim de forma muito embrionária. Partindo do pressuposto que perfeito só é Deus. Então, também a doutrina espírita é imperfeita. Também a doutrina espírita é incompleta. Assim, qual a evolução do espiritismo ao longo dos tempos? Ou seja, e aqui vou dividir a pergunta em duas fases. Vou já dizê-las, mas vou começar por fazer a primeira. As duas fases são: será que com o passar do tempo a doutrina espírita terá de se adaptar? Isto no sentido de que, ainda que não vá desdizer nenhum dos seus postulados, porque a ciência também diz que acompanhará a doutrina a par e passo e que se vier a comprovar que algo que o espiritismo diz não esteja correto, abdicará dele. Mas poderão surgir novas descobertas, novas aprendizagens que venham a acrescentar ao que existe e que hoje não faz parte da doutrina espírita. Portanto, isto muito por causa daquela questão de que Kardec não disse. Isso não consta dos livros de Kardec.
E, portanto, esta é a pergunta, João. Será que com o passar do tempo a doutrina terá que se adaptar? Deixa-me só dizer já a segunda, porque tu podes eventualmente conseguir na tua resposta conciliar ambas as respostas. Sendo que existem classes de mundos, e essas classes de mundos são caracterizadas, mais ou menos, por pertencendo os espíritos desses mundos a mundos diferentes em termos de evolução, não é? É uma escala evolutiva, digamos como se estivéssemos na escola primária, secundária. Sendo este outro dos pressupostos da doutrina, será também, em simultâneo, que o que se conhece da doutrina espírita aqui na Terra será o mesmo nas diferentes classes do mundo? Esta pergunta foi extremamente interessante. E, João, tens o desafio. Queres tentar responder? Isto também daria para uma palestra e meia. É muita matéria. Isto daria para umas jornadas. Mas eu vou tentar responder rapidamente e vamos ver se não me esqueço de nada. Em relação às perguntas que comporta esta pergunta. Bom, em primeiro lugar, temos que recordar que doutrina espírita, o que é doutrina espírita? A doutrina espírita é um conjunto alargado de conhecimentos e esclarecimentos transmitidos pelos espíritos, portanto, doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, portanto, e esse acervo de conhecimentos transmitidos pelos espíritos superiores que, portanto, depois toda essa informação organizada por Allan Kardec, por isso é que ele é chamado o codificador da doutrina espírita, organizou toda essa informação que foi transmitida pelos espíritos superiores portanto, formando assim um corpo doutrinário que é o conhecimento espírita. Portanto, em primeiro lugar, é preciso ter em conta esta ideia do que é realmente a doutrina espírita. Depois, qual é o objeto de estudo da doutrina espírita? O objeto de estudo da doutrina espírita são as relações entre o mundo físico e a dimensão espiritual. O esclarecimento dessas dimensões, como é que elas se processam e, portanto, formando assunto este que antes da doutrina espírita, antes do surgimento deste acervo de conhecimentos transmitidos pelos espíritos, a informação era toda muito nublada. Era tão nublada que depois dava origem exatamente àquele tipo de equívocos que servem de argumentos aos filmes de terror. Isto voltando um bocadinho à justificação da primeira questão que foi colocada há bocado. Portanto, o Espiritismo veio deitar um manto de esclarecimento sobre as relações e a forma como elas se processam entre o mundo físico e a dimensão espiritual. Portanto, uma das coisas que também o Espiritismo faz questão de referir, uma das quais tu também já disseste há pouco, quando Kardec diz que se a ciência vier a provar situações comprovadamente, portanto, vêm tornar obsoletos determinados conhecimentos espíritas, então que se siga a ciência. Mas, para além disso, um outro conceito que a doutrina espírita sempre manteve e sempre tem em linha de conta é que o espiritismo não é a verdade absoluta. Não é a verdade nem absoluta nem acabada. Os próprios espíritos da codificação sempre fizeram questão de referir, porque sendo eles espíritos superiores, não são espíritos perfeitos que tudo sabem, e eles próprios, sendo superiores, na sua superioridade, na sua humildade, vieram também sempre esclarecer que o conhecimento que eles nos transmitem é aquele conhecimento que eles comprovadamente conhecem, não conhecimento que eles desconhecem e sobre o qual se põem a especular. Portanto, os próprios espíritos referem assim que sobre os assuntos que não conhecem ainda não podem dar respostas. E com tudo isto, ficamos então a perceber que a doutrina espírita é uma doutrina dinâmica, uma doutrina que evolui com o próprio conhecimento da humanidade, com o próprio conhecimento da humanidade nas suas várias disciplinas, quer seja filosófica, quer seja científica, quer seja das outras áreas,
e que, portanto, é um conhecimento que não é estanque. Quando se pergunta se a doutrina espírita, qual a evolução do espiritismo ao longo dos tempos, essa evolução é a mesma evolução que a própria humanidade vai fazendo. De qualquer forma, se nós, por um lado, conhecemos todo aquele acervo de conhecimentos espíritas que Kardec nos deixou na codificação, também temos a segurança de saber que se aquilo não é a verdade acabada, pelo menos aquela que lá está pode ser incompleta, mas aquela que lá está até ao momento sempre se revelou a mais correta. Ou seja, a evolução do espiritismo pode-se dar e tem-se dado ao longo do tempo com novos livros, novas mensagens de André Luiz, de outros autores que têm trazido outros avanços e outros desencadeamentos, outros esclarecimentos cada vez mais complexos àquilo que são as questões cada vez mais complexas que nós também colocamos. E então é assim que o espiritismo, não sendo uma verdade acabada, é uma verdade que tem sempre a possibilidade de ir evoluindo, de ir avançando mais, de se ir completando mais, de ir trazendo novos conhecimentos a somar àqueles que já existem. Agora, relativamente, penso que esta primeira parte seria isto que eu queria dizer, não sei se fica alguma parte fora. Agora, em relação a essa outra particularidade de como é que é nos mundos, em outros mundos, como é que é? Já agora importas-te repetir? Sim, uma vez que as classes de mundos, elas existem porque, no fundo, elas representam uma escala evolutiva das diferentes classes de espíritos que neles habitam. Será que o que se conhece da doutrina espírita na Terra é igual ao que acontece ao que se conhece da doutrina espírita nas diferentes classes de mundos? Ou seja, a doutrina espírita, o que se conhece dela na Terra, que é um planeta de provas e expiações, será igual, por exemplo, num planeta de mundos primitivos ou num planeta já de regeneração? Sim. Portanto, o importante em todo este acervo de conhecimento que é a doutrina espírita não é o nome doutrina espírita, mas sim o acervo de conhecimentos que realmente nos esclarece e que dá a conhecer à humanidade como é que é a forma, como se processa a forma de relação e de interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Portanto, naturalmente que em outros mundos os nomes serão outros. Agora, a partir do momento em que qualquer outro mundo, esteja preparado, tal como o nosso em determinada altura esteve, para receber o conhecimento esclarecedor da existência e das relações entre a dimensão espiritual e a dimensão física, todos esses mundos, em determinada altura, e quando estão preparados para isso, de alguma forma e sobre alguma forma, recebem essa informação. Com certeza que não se chamará doutrina espírita, chamar-se-á outra coisa qualquer, mas como o importante é a informação, é a tomada de consciência da existência da nossa dimensão espiritual, da pré-existência e pós-existência da nossa alma, após e antes e após da vida do corpo físico, o nosso caráter imortal enquanto seres espirituais, e a necessidade de evolução espiritual, a necessidade de sermos cada vez seres mais evoluídos num sentido positivo, num sentido do bem, num sentido da evolução moral e da evolução intelectual. Então, toda essa informação seguramente que chega quando é a hora, portanto, a coletividade do planeta, desse planeta, estiver preparada para receber, tal como nós também já recebemos, para ser mais um passo no sentido do esclarecimento e da evolução espiritual de cada um de nós. Portanto, o importante é, de facto, o conhecimento e não os rótulos, para concluir. Sim, só uma questão de que, efetivamente, e também se calhar só para sintetizar um pouco, então, sem dúvida, não será conhecida da mesma forma, e não estou aqui a referir-me a rótulos ou a nomenclaturas. É que, efetivamente,
e como nós também aprendemos, por exemplo, os espíritos superiores, de mundos muito mais avançados, têm informação que a nós ainda não nos é dado de saber, como aquilo que tu disseste, esta comunidade ainda não está preparada para esse tipo de informação, não é? E isso seria para nós, se calhar, algumas coisas seriam inconcebíveis, como Jesus também dizia à época, não é? Algumas das suas revelações foram feitas por parábolas, porque a população da Terra não estava preparada para apreender a informação que ele queria passar. Então, sem dúvida, sim, o que se conhece da doutrina espírita aqui na Terra será diferente consoante as classes de mundos em que nos encontremos, não é? Porque a nossa percepção do que está... Numa palavra, naturalmente, que o acesso e a abrangência da informação recebida está na razão direta da evolução de cada coletividade planetária e na capacidade que essa coletividade planetária tiver para assimilar essa mesma informação, naturalmente. Certíssimo. Liga o microfone, Ana. Então eu ia passar agora uma pergunta ao Adriano. Pode ser, Adriano? Que diz assim, após a morte, ou desencarna, o espírito reencarna imediatamente? Ora bem, há situações, embora não muito frequentes, até são situações extremamente raras, que pode reencarnar quase imediatamente. Mas, geralmente, reencarna de passado um período de tempo mais ou menos longo. E, após a morte, o espírito acaba por entrar na erraticidade. E a erraticidade nem mais nem menos que um espaço onde o espírito liberto se encontra. E erraticidade vem precisamente do facto de o espírito é considerado errante, é um espírito que vagueia, não está confinado a um espaço restrito. E esta a noção da erraticidade, porque muitas vezes nós acabamos por pensar que o espírito que está metido num erro, coisa no género, não é absolutamente nada disso. O espírito está apenas a vaguear, é um espírito errante, porque não está confinado a um espaço circunscrito. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase imediata, porque a matéria com que o espírito se transporta é muito menos grosseira do que no nosso mundo, e também tem um período de perturbação muito, muito curtinho, enquanto que nós, quando desencarnamos, temos um espaço de tempo, chamamos o torpor da morte, que são aquela perturbação que acontece depois da morte, que é uma preparação de passarmos de um mundo para o outro, porque nós continuamos a viver na mesma, e é como se nós adormecêssemos no nosso quarto e depois viéssemos a acordar numa cidade completamente diferente, e nós sentimos perturbados onde é que estamos. E então há um sono que é para preparar o espírito para readquirir as suas capacidades, porque ele depois, quando liberta o corpo físico, tem as capacidades muito aumentadas. Ele acaba por, se tiver conhecimento da vida espiritual, e se for uma pessoa que tenha interiorizado que a vida não termina, para ele é muito mais fácil chegar ao mundo espiritual e reencontrar-se a ele próprio na nova condição. Mas, relativamente à pergunta que foi feita, sim, o espírito pode reencarnar imediatamente, é uma situação rara, porque a maior parte das vezes não reencarna logo de imediato. É só com o andar do tempo. Às vezes há espíritos que chegam a estar séculos para voltar a reencarnar. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou passava à pergunta seguinte? Uma vez que são 10 para as 5 e eu tenho aqui ainda 2 perguntas que gostaria muito de ver respondidas. E então a seguinte diz assim, e eu gostaria de passar à Ana.
porque é que algumas crianças, até determinada idade, veem espíritos. E por vezes, à medida que vão crescendo, deixam de os ver. Portanto, aqui eu também gostaria de destacar duas coisas. Porque é que algumas, portanto, só algumas crianças, até determinada idade, veem espíritos. E por vezes, à medida que vão crescendo, deixam de os ver. Queres responder, Ana? Por favor. Estás sem som. Estava eu a dizer, se apanharmos nestas perguntas todas, já temos tema para palestras durante o ano todo. Acho que não vão ser respondidas hoje, não vamos ter tempo, mas pronto. É assim, para quem estuda realmente a doutrina espírita e, neste caso, a mediunidade, tem consciência que a mediunidade tem uma média de 4 ciclos. Ela pode surgir... Deixa-me só dizer-te uma coisa. Estas perguntas são feitas por pessoas que não têm conhecimento doutrinário. Está bem? Está bem. Está bem. Pronto. Então, assim, a mediunidade em algumas crianças, até determinada idade, vêm espíritos. É muito fácil. Pronto, é relativamente fácil. Nós, quando reencarnamos, como o Adriano estava a dizer, e o João, e tu também já referiste, temos, da mesma forma que morremos, temos aquele período de torpor, porque ainda não nos sabemos em onde estamos. Quando reencarnamos, nós estamos ainda mais ligados ao plano espiritual do que propriamente ao plano físico. E temos sempre a salvaguarda dos nossos guias, o anjo da guarda para outras crenças, que nos acompanham e que nos protegem nos primeiros anos da nossa existência, até aos 7, 8 anos. O que é que acontece? Uma vez que nós estamos, enquanto infância, ainda estamos mais próximos do mundo espiritual, o nosso pensamento e a nossa ligação, o nosso ser, o espírito em si, como está mais próximo da vida espiritual, ele mantém a lembrança daqueles com que conviveu. Inclusivamente, há crianças que, algumas, como diz a pergunta, que ainda conseguem manter e ver aqueles espíritos com quem estiveram anteriormente, porque ainda lhes está na mente, ainda lhes é fácil a lembrança. À medida que nós vamos crescendo e começamos a desligar-nos um pouco mais do plano do mundo espiritual, essas lembranças vão-se também desvanecendo, ao ponto que depois acabam por deixar de existir. É lógico que muitas crianças, na fase de infância, têm estas percepções e veem e ouvem, e até há muitos relatos e que nós conhecemos dos amiguinhos que estão ali, que ninguém mais vê. É natural que depois, com o crescimento, e porque depois, na idade da adolescência, começa também o nosso livre-arbítrio a dar já um pouquinho mais, a influenciar-nos já um pouquinho mais, ou nós a sermos mais, a pensarmos que já é mais o nosso pensamento propriamente em relação à criança. É normal que, à medida que a criança vai começando a crescer, nós vamos começando a crescer, vamos deixando de ter estas percepções tão vivas em nós. No entanto, se a criança se mantiver com estas manifestações e a falar e a ver que realmente vê e ouve e que é natural, o melhor que temos a fazer é levar a criança a um centro espírita. E, essencialmente, à evangelização infantil. E aqui os pais também devem acompanhar por uma razão muito simples, é que os dois vão aprender o que se passa com a criança, que não é nada de extraordinário. Perdão. Caso a criança deixe de ter estas manifestações e deixe de ver ou inclusivamente de dizer que não até perde a criança, é tão natural que a criança já nem diz, olha, já não vejo. Aquilo passa de forma natural. É porque realmente a criança não tem mediunidade. Apenas neste caso foi uma forma, lá está, um pouco anímico. Era ela em relação... Era mais o espírito dela, a alma dela, neste caso como espírito encarnado, que estava mais próxima da espiritualidade, uma vez que veio do plano espiritual para a Terra. Penso, não sei se respondi, se quer mais alguma coisa, se acharam que foi pouco ou que não fui conclusiva.
Eu até gostava só, lembrei-me aqui de alguém que tem algum contacto com a doutrina espírita e que disse que também nos mandou uma mensagem dizendo que o seu filho também vê espíritos. Já não tem uma idade de 7 anos, é um bocadinho mais velhinho, portanto vê, ouve passos em alguns locais da casa e que até lhe terá acontecido agora uma situação que foi estar distraído a ver um programa de televisão e como se o rádio se ligasse, não é? Por presença de uma entidade espiritual e a entidade ter-lhe dito que não gostava daquela música e que ia mudar de frequência e que isso acontecia, portanto o rádio mudava de frequência. E claro que os pais, como têm algum conhecimento, disseram-lhe, tentaram explicar que era natural e dizer que para pedir auxílio ao seu guia espiritual, ao anjo da guarda, não é? O que eu gostava também aqui de dizer, além, é que é importante não negar o que a criança está a sentir, não é? Mas também são idades em que o imaginário, porque é uma criança que também vai tendo contacto com esta informação de alguma forma, o imaginário também tem o seu papel nisto, então é nem sobrevalorizar, nem hipervalorizar, mas sem dúvida nenhuma acompanhar. E perceber o que pode ser imaginação, o que aqui na história do rádio dá para perceber que não é imaginação, o rádio não liga sozinho, não muda de frequência sozinho. Então, também pode ser uma chamada de atenção, mas neste caso, e como também diste a tua explicação, é real, não é? A criança pode ter mediunidade, neste caso é uma idade já superior a 7 anos, por isso já não será uma questão de ainda estar a fazer todo o processo da vinda do plano espiritual para o plano físico, mas efetivamente acompanhar com naturalidade e, acima de tudo, tentar perceber o que é que a criança sente. Se é desagradável, se incomoda, pode haver algum medo ou algum receio por desconhecimento. Isto é efetivamente o mais importante, esclarecer com essa naturalidade. E, sem dúvida nenhuma, se for necessário, levar ao centro espírita para fazer esta aprendizagem de forma natural. Desculpa. Deixa-me só fazer uma referência ao facto de teres dito que o espírito tinha dito que ia mudar de frequência porque não gostava daquela música. É assim, nós sabemos, e ainda há pouco falei, embora a criança, não referiste idade, mas também não importa, já não tem os 7, 8 anos, já tem... Sim, mas já tem a capacidade e a possibilidade de dizer aquilo que quer e que não quer, como é lógico. Se há uma entidade espiritual, neste caso, que vem dizer que muda de rádio porque não gosta da música, também temos que ver aqui a influência e a sintonia desse espírito com a criança. Porque nós sabemos, enquanto estamos a ouvir rádio e já somos adultos, se alguém nos vier dizer muda de estação porque eu não gosto dessa música, nós se calhar não ficamos assim tão calados. Não gostas tu, mas gosto eu e eu continuo a ouvir a música, não é? Por isso, há que também ter atenção e, como tu disseste muito bem, não valorizar, não estar logo ali porque foi um espírito que veio aqui trazer isto. É certo que pode ter sido, e acredito plenamente que não vou dizer que não, até quem seria eu para estar a negar uma situação destas, mas temos que ter atenção. Se realmente o espírito aconselhou ou até inclusivamente mudou de estação, não será propriamente um espírito, quanto a mim, assim tão, vamos pôr uma palavra, tão afável ou tão amigo, porque ninguém, à partida, como essa leviandade, muda uma estação só porque não gosta, não é? Há que ter atenção. Diz. Não era o menino que estava a ouvir música. O próprio rádio, digamos, de acordo com a descrição, o rádio ligou-se e foi tipo, aquele ser terá dito, afinal, não gosto desta música. Ou a criança percepcionou dessa forma, não é? Que não terá gostado e que realmente mudou de canal ou de frequência. Pronto, então o rádio estava desligado, ligou e depois voltou a mudar de frequência. Sim. Então, sendo assim, ligava logo para a frequência que ela gostava. Pois, mas pode também ser uma chamada de atenção, não é? O que eu quero dizer aqui também, e que acho que é importante, é que sem dúvida nenhuma ela pode ter, esta criança pode ter mediunidade de efeitos físicos, não é? O que é importante aqui perceber é efetivamente o que é que a criança sentiu. Portanto, não valorizar em excesso, não desvalorizar
E como é que a criança se sentiu? Ofendida, tanto na sua vontade, mas o que é isto? Se sentiu desconfortável, com medo, portanto, para percebermos de que forma é que vamos orientar, mas acima de tudo esclarecer, não é? Penso eu. Sim, é importante realmente esta situação ser vista de uma forma mais particular, até porque nós estamos a falar, lá está, de uma criança que até pode querer estar a chamar a atenção por alguma determinada situação e a sua capacidade psíquica, como há pouco falámos, também influenciar neste sentido. Sim. Lá está, é um fenómeno paranormal. Então, olha, como são quase 5 horas, vão ficar questões por fazer. Eu vi que houve agora aqui uma questão da Maria do Rosário Relvas. Bem-vinda, Maria do Rosário. Esta pergunta foi respondida há um pouco mais atrás no programa, foi respondida há pouco no direto de hoje, mas eu também vou conseguir complementar um bocadinho agora com esta resposta. Chegou-nos um comentário em mensagem no nosso Facebook da ACEIA em privado, em que nos perguntavam a nós, espíritas, com tudo aquilo que estudamos e que apregoamos, entre aspas, não é? Será que os espíritas se encontram num patamar mais evoluído? No sentido até de que, quando se lê alguma coisa sobre o ser espírita, que na minha ótica é mais uma vez um rótulo, mas sim, neste momento eu identifico-me com a doutrina espírita, por isso considero-me espírita, ou considerar-me católica, ou evangélica, pronto. Quando se vê referências do tipo que ser espírita é não mentir, é não manipular, é ser humilde, é ser pacífico com cada ato, é ser coerente, imparcial, livre, assim como uma série de exemplos que me foram dados nessa mensagem. E eu achei interessante porque efetivamente é algo que importa aqui também esclarecer. Nós somos todos iguais. Somos todos ainda seres muito imperfeitos no estágio em que nos encontramos. A aprendizagem que fazemos através da doutrina espírita é, sem dúvida nenhuma, ainda muito teórica. Nós vamos nos tentando melhorar à medida que vamos aprendendo, vamos tentando estar cada vez mais atentos para perceber as nossas imperfeições e as nossas fragilidades e tentar melhorá-las, tentar tornarmos-nos seres melhores. O facto de ainda sermos assim imperfeitos, ainda não conseguimos fazer tudo como estudamos e como apregoamos, não invalida que continuemos a estudar e a divulgar o que a doutrina espírita nos ensina, pois é sem dúvida nenhuma um estímulo a este processo de melhoria, um estímulo a este processo de colocarmos em prática aquilo que vamos aprendendo, de nos conhecermos melhor, ainda que seja necessário, sem dúvida nenhuma, vontade e perseverança para colocarmos em prática estas aprendizagens, não é? Que só são possíveis através do autoconhecimento e do conhecimento das leis que nos regem. Só assim é que nós vamos necessariamente querer nos melhorar. E ao termos consciência da imortalidade da alma, ao termos consciência da lei da causa e efeito, que nós vamos colhendo de acordo com o que semeamos, e não é só um dia mais tarde, é já agora, e nas encarnações seguintes, que retornaremos para reparar aquilo que não conseguimos fazer ainda melhor, que no fundo é como na escola, repetimos a lição até conseguirmos passar determinado patamar. Então nós não somos efetivamente perfeitos, somos muito imperfeitos, mas isso não impede que continuemos a divulgar o que a doutrina nos traz de tão bom para nos tentarmos melhorar. E remetia aqui para um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, que nos remete precisamente para a questão de que o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral, que vai conseguindo e que é gradual, paulatina, mas acima de tudo, pelos esforços que emprega para ir domando as suas más inclinações que todos temos. E a diferença, ou nos contentamos com, como diz lá, com um horizonte limitado, ou tentamos aprender realmente alguma coisa de melhor e tentarmos dessa forma, com uma vontade firme, perseverarmos nessa transformação moral, essencialmente, de nós para connosco próprios e para com todos aqueles
que nos rodeia. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Eu gostava só de dizer uma coisa, vou ser rápida. É assim, e por vezes, e nós sabemos que até inclusivamente no Evangelho segundo o Espiritismo vem lá o capítulo da candeia, pôr a candeia debaixo do alqueire, e nós devemos pôr a candeia acima do alqueire realmente, porque a candeia no fundo é o conhecimento, é a partilha, é a luz que nós podemos levar ao outro. E só para te dizer uma coisa em relação àquilo que nós, enquanto espíritas, nos devemos fazer para superarmos as nossas más inclinações. E é muito bonito ver que muitas das vezes nós indicamos e falamos da doutrina espírita a alguém que nunca ouviu falar do espiritismo, neste caso, a pessoa esforçar-se, a pessoa estudar, a pessoa interessar-se pela doutrina e depois verificar que essa pessoa, inclusivamente, nos passa à frente, no sentido do conhecimento e da partilha e da sua prática. Da sua prática. E isto, por vezes, traz-nos um alento, porque pensamos, olha, a minha limitação, eu até achava que era, mas no fundo eu fui um pouco mais limitada, que aquela pessoa foi só dar-lhe umas luzes, foi só abrir-lhe caminho para ela progredir e para ela compreender. Isso também faz de nós, lá está, é a candeia acima do alqueire, que nós não queremos só o conhecimento para nós, não é? Porque seria egoísmo, mas sim que todos nós o possamos divulgar e partilhar com aqueles que ainda não o têm. E mesmo aqueles que o têm, é sempre bom relembrar o quanto a doutrina espírita nos traz de alento e de confiança para nós conseguirmos progredir. Lá está, o espírito é a evolução do espírito, aqui não é espírita. A evolução do espírita passa pelo conhecimento que pode não só adquirir e pôr em prática, mas também levar ao outro. Por isso, acho que tiveste muito bem e gostei da tua resposta. E a evolução se dá não só para os espíritas. De forma alguma. E isto respondendo um pouco à Rosário, não é? Que se este caminho só, se a filosofia espírita é a verdade. Não, é uma das. Aqueles que se identificam com o que a doutrina espírita nos traz, fazem o seu processo de melhoria através dos ensinamentos da doutrina espírita. Mas existem, desde o ateu a qualquer outra corrente filosófica, doutrinária ou religiosa, desde que imprima os esforços para se tornar melhor, que o faça. João, com o dedo no ar, podes falar. Isto de facto, vocês as duas, quando começam a falar, o difícil é calar-vos. Eu queria só dizer muito rapidamente, se me permitem, em relação a esta questão da Rosário, apesar de eu ter falado isso há bocado na resposta a uma das questões, queria só fazer esta referência. Portanto, nós temos que encarar a codificação espírita como a base sólida, como o ponto de partida para aquilo que vem a seguir. Quando falamos em interpretações, é preciso ter algum cuidado, porque interpretações dá para muita coisa. O que nós temos que ter em conta é que, partindo da base segura, que é a codificação espírita, tudo aquilo que vem por acréscimo complementar essa informação de base tem de ser estudada, analisada, tem que ser confirmada de forma a que, naquela lógica universalista, do conhecimento universalista, que serviu de base também à forma como Kardec codificou esta doutrina, portanto, e nos mesmos pressupostos, criar de facto uma forma segura de enquadrar novos conhecimentos e de enquadrar, portanto, novas visões mais avançadas daquilo que na base é o edifício da codificação espírita. Pronto, era este pequeno comentário. Eu penso que iremos terminar, não é? É que assim eu aproveito e despeço-me já do pessoal, com muitas saudades de tanta gente que aqui esteve connosco hoje. Por isso, um grande abraço a todos, obrigado por estarem connosco. Continuem a acompanhar-nos, que assim pelo menos não nos podendo encontrar presencialmente, pelo menos vamos mantendo esta forma de contacto que é já, apesar de não ser completa, digamos assim, mas apesar disso continua a ser uma forma de contacto e continuamos assim também a poder transmitir-vos o carinho que temos por vocês e vocês retribuírem-nos também, como sempre o fazem, o carinho que têm por nós.
Então bem-ajam e estejam sempre connosco, que nós também estamos convosco. Então eu aproveito as palavras do João e quero agradecer não só esta oportunidade que nos é dada, e é sempre com grande gosto e com grande carinho que aqui nos encontramos a todos, e foi mais uma vez uma tarde para nós, bem passada, o tempo passou um instantinho, e temos que fazer, penso que é importante assim, este género de perguntas aleatórias que surge, que é muito bom para que possamos chegar a todos de uma forma generalizada. Obrigada a todos, muito boa tarde então para todos vós, e já agora para ti também, João, porque o Adriano fica cá comigo. Para vocês também. Um beijinho também para ti, Leonor, tudo de bom. Obrigada, Adriano. Eu vou também despedir-me de todos aqueles que estiveram connosco, que não tenho percepção de quantas pessoas estiveram, mas eu quero dizer do fundo do coração que tenho muitas saudades do viver à ceia, porque à ceia são todos aqueles que a frequentam. A ceia não é apenas aquele edifício de paredes levantadas. A ceia é a espiritualidade encarnada e desencarnada que ali vai buscar auxílio. E nós acabamos por ter saudades, precisamente, e temos a necessidade de estar naquela casa, e quero que a pandemia passe o mais depressa possível para poder voltar, poder abraçar, poder comer o nosso bolinho ao fim do trabalho. Por isso, meus queridos amigos, para todos um grande abraço. Obrigado, Leonor, obrigado, João, obrigado a todos por esta oportunidade, porque nós só aqui estamos, e estamos cá com muito gosto, porque estamos ligados a quem se ligou a nós e quem se ligou à ceia. Não é propriamente ligar a nós, a quem se ligou à ceia, porque a ceia é uma instituição que é mais do que paredes, e todos nós somos membros necessários uns para os outros. A todos o meu agradecimento, um grande beijo para ti, João, Leonor, a Ana do pessoalmente. Claro. Beijo também, Adriano. Sim. Falaste bem, hein? Gostei de te ouvir. Olha, gostamos. Também agradeço a todos que nos seguiram e que estiveram connosco e que vão estando connosco ao longo dos tempos. Sem dúvida, aquilo que o Adriano disse é verdade, mas há pessoas que não conseguem estar connosco na ceia, mas estão ao longe, como por exemplo a Rosário, a Rosário e outras pessoas que não podem estar presentes e que nós sabemos que estão. Então isso é que é importante. Queríamos agradecer a todos mais uma vez. É assim que nós vamos aprendendo uns com os outros, ninguém é detentor da verdade. Por isso, mesmo que não queiram se expor e colocar a pergunta aqui online, podem enviar por mensagem privada e nós vamos fazer assim estas sessões de tempos a tempos e vamos tentar esclarecer. O que é interessante é que vamos tentar fazer estas perguntas de pessoas que nada têm a ver com a doutrina espírita, porque também nos chegou o feedback de que as nossas perguntas são sempre de espíritas para espíritas. Então foi interessante virem assim perguntas de pessoas que quase nada ou nada mesmo têm a ver com a doutrina, porque fazem perguntas que efetivamente outras pessoas certamente precisarão de ouvir essas respostas. Por isso, um bem-aja a todos, aqueles que colaboraram previamente nas perguntas que nos foram enviando, que vão interagindo connosco, e a todos aqueles que aqui estão connosco hoje, um grande bem-aja. Até ao próximo sábado, e terminaríamos com a música do João, não é, João? Que no fundo nos remete para aquilo que é a reencarnação. Riacho da vida. Riacho de vida correndo para o mar, descendo as montanhas sem para trás voltar, e ao mar chegando este lhe pergunta: amigo riacho, que viste ao longo do caminho?
margens vi belas flores, pássaros de várias cores e animais se refrescando. Em meu seio mergulhados, peixes brilhantes eu vi, nadando por todo o lado. Tão feliz eu me senti, após silêncio medido, imerso em meditação. O mar com ar pensativo pergunta com emoção: amigo riacho, que pensas tu dessa beleza? Como é sábio e bondoso o seu grande Criador, transmitindo-me a certeza que trabalha com amor. Minha água mata a sede e o sol me faz brilhar. Para ser mesmo feliz, eu te peço, deixa-me entrar. Então o mar suspirou, ondulando suas águas. Uma lágrima deitou, que com espuma disfarçou e respondeu a cantar. Oh meu amigo riacho, vejo que muito aprendeste